Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, boa tarde. Oi, Marcela, boa tarde para você, para os ouvintes e também para quem nos assiste. Vera, hoje a gente vai falar sobre a escolha do Procurador-Geral da República, né? Temos algumas questões que acabam pautando as discussões, os discursos. A escolha deu uma funilada, mas esses critérios parecem estar voltados apenas para os interesses de grupos específicos, né, Vera? Pois é, Marcela, faz tempo que a escolha do Procurador-Geral da República foi desvirtuada. Os governantes acabam partindo de exemplos de ocupantes anteriores do cargo para definir o perfil que melhor lhes interessa para esse cargo, sem levar em conta que o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público Federal e, portanto, o chefe de uma instituição cujo dever constitucional é zelar pelo interesse da sociedade e não do governante de turno. Como o Antônio Fernando lá atrás, né, procurador dos governos Lula, foi muito enfático, foi muito duro contra o próprio governo, contra integrantes do PT na época do mensalão, depois se buscou perfil diferente do dele. Depois, quando o Rodrigo Janot teve o mesmo perfil, e aí a Procuradoria-Geral da República, no mandato dele, teve algumas atuações consideradas fora ali das suas atribuições na época da Lava Jato, se passou a perseguir um perfil de pessoas menos combativas e menos voltadas para justamente entrar com ações, oferecer denúncias, etc. Então aí a gente teve esse mandato atual do Augusto Aras, que no curso de uma pandemia deixou muito a desejar e não defendeu a sociedade. E agora o Lula tem que fazer uma escolha para o substituto do Aras, em que se está apresentando a ele candidatos que seriam os mais adequados para não causar problemas para o governo, não causar problemas para ele, Lula, para ministros, para deputados, para senadores. Acontece que esse não é o principal interesse da sociedade. E aí se tem hoje como favoritos, né, como você disse, a disputa afunilou entre Paulo Gonet, que é o vice-procurador-geral da República, né, um dos subprocuradores, aliás, e Antônio Carlos Bigonha. Um deles, o Gonet, muito defendido pelo ministro Gilmar Mendes e, por tabela, pelo ministro Alexandre de Moraes. E o Antônio Carlos Bigonha, muito defendido pelo PT, pela bancada do PT. E aí, nos dois casos, as qualidades que eles evocam dos seus candidatos são essas qualidades. Não vou perseguir políticos, não vou criminalizar a política, não vou criar problema. Mas e o interesse da sociedade? Como fica? Ela pode ver a repetição de um Aras? Eu fui apurar junto aos procuradores qual é a avaliação entre os dois. Nenhum dos dois é o preferido da categoria. A lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República não trouxe esses nomes. Mas entre os dois, o Gonet é visto como um pouco mais independente. Seria um pouco mais independente em relação ao governo. O Bigonha é visto como muito petista. Se acredita que ele promoveria uma perseguição interna contra procuradores que não são do gosto do governo Lula, e isso assusta bastante os procuradores. Eles acham que seria pior para eles a nomeação do Bigonha. Daí porque eu acho que ele pode correr como levemente favorito em relação ao Gonet, justamente por isso, porque internamente ele não goza de muito prestígio. Então seria uma PGR mais alinhada ao governo que aos interesses da própria categoria. E quando a gente vê uma situação como essa, né, Vera, num órgão que deveria ser técnico justamente por ter o Ministério Público ser responsável pela investigação, cada vez mais há motivos para a sociedade desacreditar em algumas instituições, né? A gente vê alguns mecanismos que estão sendo criados até para justamente tirar essa carga desses
dessas instituições que são voltadas à investigação e punição, principalmente de políticos. Quando a gente vê situações como essa, por exemplo, ontem, né, na Folha de São Paulo, teve uma entrevista do presidente da Câmara, Arthur Lira, falando, por exemplo, contra a Polícia Federal, contra a questão das delações. A gente está vendo aí essa delação que foi aprovada do Mauro Cid. E não só Arthur Lira, mas outros políticos também se voltam a esses órgãos, tanto de fiscalização, de investigação e de punição. E isso causa certo desconforto, né? Marcela, quando você vê um monte de políticos se insurgindo contra leis ou contra órgãos que têm o poder de investigar, de fiscalizar e de ser órgãos de controle e leis que atuam na defesa ou do patrimônio público ou justamente do cumprimento da lei, você pode ter certeza que algum gato tem nesse telhado. Não é só essa história de que eles são contra a criminalização da política, esse chavão que eles inventaram, né? Uma coisa é você criminalizar a política, outra coisa é você punir crimes dos políticos, que é algo que se espera que a polícia, o Ministério Público e os órgãos de controle façam. Quando o Arthur Lira se insurge contra a Polícia Federal, na verdade ele está falando do lugar de quem foi atingido por uma operação da Polícia Federal recente, aquela dos kits de robótica, que logo em seguida foi totalmente anulada pelo ministro Gilmar Mendes. Foi anulado e se criou um limbo. Não se sabe quem vai investigar, se ela vai ser retomada do zero, onde ela vai ser retomada. Então, aí você não tem um abuso da PF. O que você teve foi, a PF fez uma operação junto com o Ministério Público, isso foi remetido para o Supremo quando apareceram indícios contra alguém que tinha foro privilegiado, no caso, o próprio Arthur Lira. Quando ele fala que não pode delação premiada de réu preso, isso é muito relativo. E num caso, por exemplo, de tráfico de drogas, como eu ouvi hoje de um promotor, você vai soltar o traficante para que ele delate o resto da quadrilha? Com qual tipo de garantia? Então, não se pode falar assim em tese e querer... Eles já estão querendo fazer isso para justamente atenuar ainda mais o mecanismo da delação. É lógico que ele precisa ser aperfeiçoado, é lógico que você não deve conceber um sistema em que você mantenha a pessoa presa na esperança de que ela vá delatar. Isso não é correto. É um mecanismo que precisa ser aperfeiçoado. Ele fez 10 anos este ano. Mas o que os políticos querem nem sempre ou quase nunca é aperfeiçoar os mecanismos, é justamente torná-los menos eficazes, mais frouxos e menos possíveis de atingi-los. Esse é sempre o principal objetivo. Vera, obrigada, um beijo para você, até amanhã. Ótimo jornal para você, até amanhã, tchau, tchau.